Olá, queridos amigos, seja muito bem-vindo. Nós estamos com a Bíblia Sagrada aqui e ela está aberta e muito bem aberta para nós podermos estar aí apresentando a você mais um episódio desta série extraordinária. Tanto tempo na igreja e eu não sabia disso. É uma alegria, uma satisfação por mais uma vez nós estarmos aqui unidos e reunidos com este propósito belíssimo de estudar a palavra de Deus e estar cada dia mais a par da sua santa palavra, da palavra do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua inscrição, pela sua presença neste vídeo e também pelos seus likes, pelos seus compartilhamentos. Eu peço mais uma vez, carinhosamente, que você continue compartilhando os vídeos, continue assistindo aos vídeos, pelo menos até a metade de cada vídeo, para que a sua visualização seja computada e também nós consigamos então chegar no maior número de pessoas. Nós estamos então na temporada Mundo Espiritual, não esqueça, e nós estamos no episódio 3, nós vamos falar sobre as regiões celestiais, né? Nós já falamos que o diabo está solto, ele é quem governa aí aquilo que nós chamamos de atmosfera espiritual. Nós também falamos sobre a ideia dos céus, dos 3 céus, e agora nós estaremos falando das regiões celestiais e um pouquinho mais sobre este plano, né, que às vezes está um pouco obscuro dentro do nosso cotidiano, ok? Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. Vamos lá? Você aí está com a Bíblia Sagrada aberta também junto comigo e nós vamos começar então a falar, né, acerca de algumas coisas muito importantes, tá ok? Muito importantes, que vão dar então peso, tá ok? Para aquilo que nós estamos falando. Interessante porque quando nós olhamos para todo o processo, né, da Bíblia Sagrada e aquilo que nós já estamos tratando aqui, né, há algum tempo, e na introdução à temporada Mundo Espiritual, nós falamos muito acerca dessa ideia de regiões celestiais. O que nós chamamos, na realidade não somos nós, né? Mas o que Paulo tenta explicar acerca das regiões celestiais, e principalmente aquilo que ele pede para que a igreja, principalmente em Éfeso, e aí remete-se a todas as igrejas que existem hoje, né? Existem hoje em dia. O que Paulo está tão preocupado para pedir a esta igreja que coloque a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, né? Então nós vamos entender que essas regiões celestiais são justamente as esferas, né, que atuam no mundo espiritual, né, aquilo que nós entendemos como a atmosfera espiritual que nós falamos no vídeo anterior, falando acerca dos 3 céus. Essas regiões celestiais nada mais, nada menos do que a habitação entre o primeiro e o segundo céu, né, que é justamente o céu atmosférico, né? Este céu atmosférico é um céu que nós vemos, é o céu que as aves voam, mas que no campo espiritual também é a ação e a atuação dos demônios, dos anjos bons, né, ou dos anjos maus, que nós já compartilhamos aí e nós já sabemos que existe, né? Nós entendemos, nós não vamos entrar a fundo na questão da origem dos demônios, mas entendemos que a origem dos demônios não foi em um relacionamento tirado lá do livro apócrifo, né? De um relacionamento entre o diabo e Lilith, né? Que seria uma primeira esposa de Adão, pela qual essa esposa não quis se sujeitar a Adão, e então ela é expulsa, ou ela sai, né, para poder viver
viver a sua vida, então o diabo vai pegá-la, né, e vai ter relações com ela ao ponto de procriar, né, filhos do diabo com a primeira mulher, segundo segundo esse livro, melhor dizendo, esse livro apócrifo, ok? E aí iria dar a origem dos demônios ali, né? Outras origens vão falar sobre a ideia do período antediluviano e tudo mais. Outra ideia, então, que é a que eu compartilho e que entendo ser a mais sensata neste processo teológico, é justamente a ideia de que os demônios também eram anjos, né, bons, que então se rebelaram contra Deus juntamente com Lúcifer, e que Lúcifer cai na condenação de diabo, e esses anjos caem na condenação de demônios, ok? Demônios, espíritos malignos e tantos outros nomes, digamos assim, na realidade nomenclatura, títulos, né? Porque nós vamos ver em um episódio que não existe na Bíblia nenhuma referência a nome de demônios como nós temos hoje. E nós vamos ver aí alguns nomes que hoje em dia são trabalhados, né, como se fossem nomes de demônios, mas na Bíblia não está escrito, né? Então, você tem essa origem, digamos assim, a partir, então, desses anjos bons que se rebelaram, a terça parte dos anjos bons no céu se rebelaram junto com Lúcifer, né, nessa grande rebelião metafísica, né, essa grande rebelião do campo do espiritual, e ele então é expulso. Aonde ele vai habitar? Ele habitará, então, os demônios, e o próprio Lúcifer, no caso o diabo, vai habitar as regiões celestiais. Então é por esse motivo que as regiões celestiais é tido como o espaço, né, digamos assim, o espaço pelo qual esses seres celestiais atuam de maneira até livre, digamos assim. Não é livre do modo geral, mas eles atuam de maneira relativamente livre, uma vez que consegue as brechas que o próprio ser humano dá, então automaticamente ele atua, ele oprime, ele coíbe, né, este ser humano de então adorar a Deus, de ser uma boa pessoa, né, e todas as suas influências malignas, né, terríveis e deletérias à raça humana, à etnia humana, que é principalmente o pecado, né? Os demônios e o próprio diabo está aí contra o ser humano, em primeiro lugar, e contra a própria igreja, principalmente para fazer com que esse ser humano peque contra Deus, porque o diabo e os demônios sabem que o homem pecando contra Deus, ele vai ter então a condenação da morte, porque tanto Isaías capítulo 59, versículo de número 2, que diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? E tanto o Novo Testamento, que vai falar em Romanos, Paulo em Romanos, capítulo 3, vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Então o diabo, sabendo disso, vai enviar, né, os seus demônios, os seus agentes, para tentar ludibriar e enganar o ser humano, ao ponto desse ser humano pecar contra Deus, e o pecado ser tão terrível, ser tão de baixo escalão, ao ponto desse ser humano ser distanciado de Deus. É por esse motivo que precisou piamente de um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, né? E esse sacrifício é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para a salvação da minha vida e a salvação da sua vida, que aí está assistindo esse vídeo agora. Que salvação é essa? Salvar, né, no original da palavra, no original latino da palavra, dentro do dicionário da língua portuguesa,
portuguesa de Aurélio, a palavra salvar significa livrar, né, de um grande perigo. Ou seja, quando eu estou falando de salvação, né, em primeiro lugar, eu estou falando de algo que vai me livrar, que vai me arrebatar, que vai me arrancar de determinada coisa que pode me destruir. E essa salvação, primeiro, para o homem é contra o pecado, é contra as coisas que o mundo espiritual influencia o ser humano a fazer. E o mundo espiritual é justamente a ideia das regiões celestiais. Dentro destas regiões celestiais, segundo o apóstolo Paulo, estas regiões celestiais é um lugar onde há o tempo inteiro guerras, pelejas, né? De uma maneira metafísica, sobre-humana, pela qual o homem não consegue visualizar num primeiro momento, né? Se não houver aí uma intervenção de Deus e uma abertura de visão espiritual para que esse homem possa compreender que nas regiões celestiais há uma luta travada entre anjos de Deus e anjos do diabo pela vida de determinada pessoa, pelo parente, para poder fazer atrocidades por um bairro, né? O bairro com alto índice de assaltos, de assassinatos, de suicídios, de princípios de depressão, de situações que, numa lógica normal, num consenso geral, é anormal. Deu para entender? É algo que é anormal, algo que foge à lógica humana, né? Uma coisa é você esporadicamente ter uma morte ou ter alguma coisa assim, mas já viu aquele lugar específico, aquele quintal específico, aquele bairro específico, aonde parece que até quando você entra, né, existe ali uma força externa que parece que te empurra para baixo, né, e ao ponto de você, inclusive, passar mal, ao ponto de você ter náuseas, ao ponto de você, inclusive, ficar com dores de cabeça. Isso tudo é a atuação do mundo espiritual contra aquela vida, ou aquele bairro, ou aquele quintal, ou aquela vizinhança, ou aquela família, né, que tantas pessoas, né, fulano de tal, né, se matou dentro daquele quintal, e aí daqui a pouco, 1 ano depois, 2 anos depois, outra pessoa, e 2 anos depois, outra pessoa. Parece que há uma força que faz com que esse espírito atue naquele determinado lugar, né? Isso são regiões celestiais que nós precisamos combater. Paulo, inclusive, a carta aos Efésios, capítulo de número 3, ele vai falar acerca dessa região celestial e mostrar, né, de maneira tremenda, Paulo desmascara a ação do inferno, a ação dos demônios, a ação do próprio diabo contra a igreja, né, e contra o ser humano do modo geral. Você precisa analisar que o diabo, o inimigo da nossa alma, ele não é contra só a igreja. Estou falando aqui agora, inclusive, para pessoas que estão neste canal, mas que não são crentes, mas que não são salvos em Cristo, mas que não aceitaram a Cristo, a fé em Cristo, a Bíblia como verdade, que não aceitaram, que não estão comumente em uma igreja, lá em comum acordo, em comunhão, no partir do pão, nas orações, né? na palavra, na doutrina. Você não está envolvido realmente neste evangelho que salva, que cura, que liberta. Eu quero te dizer que o inimigo da nossa alma, ele não é inimigo apenas da igreja, ele é inimigo do ser humano, né? Ele é inimigo do ser humano, ele quer ver o ser humano na lona, na sarjeta, na miséria, né? Ele quer ver o ser humano na mentira, ele quer ver o ser humano no adultério, na fornicação, no pecado, né? Ele quer ver o ser humano matando,
matando, ele quer ver o ser humano se matando, né? Suicidando, ele quer ver atrocidades na família mesmo, ele quer fazer uma arruaça, porque ele sabe que o tempo dele está terminando, ele sabe que o tempo dele é um tempo específico, porque o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer, né? Então olha só que interessante, o inimigo ele vai tentar de todas as formas com que este mundo espiritual, essa atmosfera espiritual dentro das regiões celestiais possa te influenciar de alguma maneira, quer seja na bebida, quer seja no cigarro, quer seja na prostituição, né? Fazendo atrocidades, adulterando, fazendo, pegando várias mulheres, vários homens, né? E aí você acaba deteriorando a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Cristo estabelecida pelo próprio Deus lá no Éden, lá no princípio de tudo, que era para o ser humano parecer-se com Deus. Imagina o ser humano parecendo com Deus, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, usando um revólver, usando um fuzil, indo para o tráfico, indo para tantas coisas que o inimigo que lança, ou por influência, ou por opressão, ou por possessão. Esses são os 3 estágios que as regiões celestiais, né, e o mundo espiritual no lado ruim, do lado do diabo, digamos assim, porque nós vamos observar que nas regiões celestiais também atua a presença de Deus, também atua a presença dos anjos bons, também ali está os arcanjos, né? Melhor dizendo, os arcanjos, também ali está, né? Os anjos como mensageiros de Deus, aquilo que nós falamos na introdução. Olha só que interessante, né? Existe também a atuação de Deus para este momento, mas existe a atuação do diabo nas regiões celestiais. É por isso que Paulo, a carta aos Efésios, né? É carta conhecida como cartas da prisão, uma delas é Efésios. Paulo está preso enquanto está pregando isso aqui, falando sobre isso. Olha o que ele fala, né? Olha o que ele fala aqui acerca desse mundo espiritual e a necessidade da igreja manter-se com as armaduras de Cristo, né? E o ser humano em si entender que ele só está protegido verdadeiramente mediante os anjos, né, do Senhor, mediante a você estar temendo a Deus. Temendo aqui não é de ter medo, né? Apesar que em algum grau nós precisamos também ter medo, né? No sentido bom da palavra, no sentido de prudência ao chegar-se até Deus, mas o temor aqui, né? Que é o princípio da sabedoria, segundo o sábio Salomão vai dizer, o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, nós o reverenciamos, nós o respeitamos a Bíblia Sagrada, que precisa estar aberta e fazendo com que faça parte da nossa vida, respeitando a Bíblia Sagrada, respeitando a palavra de Deus. Isto é temer a Deus. Isso é temer a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só que interessante, ele vai falar acerca, né, de alguns processos que a igreja passa mediante a esta influência do mundo espiritual, e que para ter sucesso e para não ser influenciado de forma negativa, é necessário que o meu espírito, o espírito do homem, esteja entrelaçado com o Espírito Santo, para que haja uma boa assimilação do processo espiritual, do mundo espiritual, da visão espiritual que Deus quer estabelecer para a sua igreja, que Deus quer tratar com a sua igreja. Então nós entendemos aqui, né, para aqueles que talvez não acreditam ou não acreditavam que existe mundo espiritual e que existe regiões celestiais, né, nós falamos acerca de algumas vezes já acerca das regiões celestiais. Olha o que Paulo vai falar, por exemplo, em Efésios capítulo 3, versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério,
mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus, né? E aqui está a ideia de principado, de potestade, de dominadores, né? De espíritos malignos, né? Ou seja, tanto potestade quanto principado, você tem dos dois lados, na esfera boa ou na esfera ruim. Né? Ou na esfera boa ou na esfera ruim. Você tem na esfera boa, que está descrita em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 16. Você tem na esfera, né, no campo do lado ruim, do lado do diabo, né? Daniel capítulo 9, versículos 2 ao 23, Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, está falando sobre as regiões celestiais e como essas potestades e principados do lado do maligno atua. Você vai ver mais uma vez que essas regiões celestiais, ela é tão poderosa, né? Ela é tão influenciadora daquilo que nós lutamos aqui embaixo, na esfera terrestre, na esfera física, na esfera material, né? Lutamos tanto que você vai observar que em alguns momentos, Paulo, inclusive, fala que a nossa arma precisa ser poderosa em Deus para destruir fortalezas. A nossa arma, a arma da nossa milícia, não é carnal, mas é poderosa, é espiritual. Ou seja, porque ele entende que as lutas que são travadas nas regiões celestiais são lutas constantes, são lutas diárias, todos os dias, toda hora, todo momento, porque nós estamos falando de algo que é espiritual, que não tem tempo, que não tem hora, que não tem relógio, que não tem cronograma, né? Que não existe esse espaço temporal, né? Esse momento, esse relógio temporal não existe para o mundo espiritual. Então, para o mundo espiritual, é aquilo que Pedro vai entender, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um. Ou seja, então essa ideia de que o tempo está passando é só o tempo cronológico, é só o tempo para nós, né? Aqui, do cronos, do homem, o tempo do homem. Entende isso, né? Que Deus está lhe dando ferramentas agora para poder combater, né, junto, né, nas regiões celestiais. Paulo vai falar isso. Todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, todas as vezes que nós falamos com Deus, conversamos com Deus, nós estamos lutando também nas regiões celestiais. Por isso que às vezes a sua oração, né, ela vai subindo, né, e às vezes ela demora a passar daquilo que nós chamamos de atmosfera espiritual. Ela demora a passar das regiões celestiais. Isso aconteceu com Daniel no capítulo de número 9. Aconteceu novamente com ele em Daniel capítulo de número 10. Né? Você vai ver que um principado assegurou e reteve a vitória de Daniel e a resposta descer. Nesse caso foi a resposta descer, mas quem nos garante que a oração também não demora a subir às vezes, porque há um bloqueio, há uma luta, né, ferrenha. Você vai ver, por exemplo, que luta era essa que Jó estava vivenciando e que ele mesmo não percebia, né? Jó não analisava a luta. Isso é um ponto de vista meu, né? Eu acredito que Jó não entendeu, né, assim, aquilo que aconteceu com ele. Né? Você vai observar que Deus simplesmente para mostrar ao diabo que Jó era homem íntegro, fiel, temente a Deus e se desviava do mal, ele falou para tocar em tudo que Jó tinha, porque o diabo lançou no rosto de Deus que Jó era um homem rico e grande influente no Oriente, né? E que tudo na vida dele estava dando certo, por isso que ele adorava a Deus. Né? Então Deus falou assim, você vai ver que não é verdade, você pode ir lá e tocar em tudo. Mas olha só, há uma conversa entre Deus e o diabo aqui. Nós já falamos sobre a ideia do mundo espiritual e nós já falamos dos céus. Entende que o diabo tem que chegar diante de Deus agora
e olhar para cima. Ele não entra no terceiro céu, ele está entre o primeiro e o segundo, ele está nas regiões celestiais. E todas as vezes que ele vai chegar diante de Deus, ele tem que parar em um determinado local e olhar para cima, né? Ele não entra mais no terceiro céu. Então, todas as vezes que você ouvir a Bíblia falando, ler a Bíblia mencionando que Deus falou com o diabo, né, que o diabo acusa de dia e de noite, como está em Apocalipse, né, não entende que o diabo entra na presença de Deus no sentido literal ali, de ele ir lá no terceiro céu onde habita o trono. Não, ele chega diante de Deus em algum lugar na atmosfera espiritual e olha para cima para conversar com o Todo-Poderoso. Porque ele foi expulso de lá e nunca mais voltará para lá, nunca mais. Não tem teologia liberal certa que coloque o diabo novamente lá no céu. Tá dando para entender isso? Não tem teologia liberal certa que coloque o diabo lá no céu novamente. Nem o diabo e nem os anjos que se rebelaram com ele. Porque eu já disse aqui, o diabo pecou na eternidade. Por isso ele será eternamente condenado. Ao contrário do homem que pecou e pela graça de Deus, vista ainda no livro do Gênesis, Deus coloca 2 querubins ali para guardar a árvore da vida, para que o homem não pudesse comer a árvore da vida, né, em pecado e viver sem pecado eternamente. Então observa bem, né? Você imagina que Jó não imaginava que estava tendo uma conversa no mundo espiritual, no plano espiritual, na atmosfera espiritual, nas regiões celestiais, entre Deus e o diabo acerca dele. Quem me garante que ele sabia que estava acontecendo isso? Ele não sabia. Você vai ver que é uma surpresa em Jó quando ele começa a perder as coisas um dia após o outro. Um dia após o outro, há uma surpresa em Jó. A surpresa é tanta que ele vai se lançar em rosto. A Bíblia diz no original hebraico que ele lança-se com ímpeto. Sabe o que é ímpeto? Com força, com brutalidade. Antigamente se fazia isso, se lançava em rosto para se humilhar, jogava-se cinza, né, por cima da cabeça e se vestia de pano de saco, né? Para poder, era como sinal de contrição a Deus e humilhação. Só que esse era um ato normal. O que Jó está fazendo ali é como se ele não compreendesse o que está acontecendo, mas se humilhasse de maneira tão forte, tão terrível, tão avassaladora, que colocasse a sua vida nas mãos de Deus. Camarada mais rico do Oriente ficou com um pedacinho de telha na mão, cutucando as feridas por causa das grandes chagas que ficaram no seu corpo. Então, a causa disso foi o mundo espiritual, uma influência do mundo espiritual e uma conversa entre Deus e o diabo acerca de Jó. Então, quem é que me garante que Jó conhecia ou não? No meu ponto de vista, Jó não lembrava, não conhecia, não sabia o que estava acontecendo. Só que ele vai compreender isso e vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu todas as coisas, o Senhor tomou todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Fazendo isso, Jó, ele além de fazer isso, ele orava pelos seus filhos, ele entregava rogos, jejuns, orações e sacrifícios pelos seus filhos. Então, fazendo isso, ele é como se ele se devotasse a Deus, se inclinasse a Deus e fosse temente a Deus. Então, o que aconteceu? Jó recebeu tudo em dobro, né? Tudo que ele tinha, ele ficou duplamente mais rico e mais abençoado do que ele começou ao processo que o mundo espiritual gerou nele. Então, acredite você ou não, há uma atuação, né? Há uma influência do mundo espiritual sobre a terra. Porque foi assim que Deus estabeleceu, foi assim que Deus criou. E aqui há a ideia do livre-arbítrio. Né? Nós vamos chegar lá na frente, não vou entrar aqui para você ficar com gostinho de quero mais, né? Para você ficar com gostinho de quero mais, não vou entrar aqui. Mas você vai ver todo o processo, né?
ao longo dessa temporada, ao longo dessas semanas, né, que estaremos estudando juntos, você vai ver que há realmente uma influência na nossa vida. Agora, o que precisa ser feito para nós concluirmos este vídeo e mais este episódio? O que precisa ser feito? Precisa entregar a minha vida a Jesus. Precisa entregar a minha vida a Jesus para que Ele me proteja, para que Ele me guarde, para que Ele me livre, para que Ele me ajude, para que Ele me sustente, para que Ele me ensine a guerrear contra as astutas ciladas do diabo com as armas certas. As armas da nossa milícia não podem ser carnais, né? Não se mata o diabo com fuzil, com pistola, com revólver. Não se luta com os demônios, né? Com faca, com facões. Não, as armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que Paulo está dizendo aqui? O que é uma fortaleza? Um exército vai lutar contra o outro e encontra uma fortaleza à frente. Vai haver muito mais resistência dentro desta fortaleza, porque toda fortaleza, ele sabe que ali tem a cavalaria, ali tem os soldados, estão todos muito bem preparados, sem contar com um grande muro, né, que geralmente está guardando aquela cidade, aquele determinado lugar. Então o que Paulo está dizendo? Vocês com Cristo destroem fortalezas. Vocês junto com Cristo, destroem fortalezas, porque o inimigo não pode contra Jesus Cristo. E obviamente que a igreja faz parte do corpo de Cristo, e se nós obedecermos o cabeça, que é Jesus, o corpo será bem sucedido todas as vezes e em todas as batalhas. Nós estaremos sempre com batalhas nesta grande guerra que é a vida e que é o mundo, né? No mundo tereis aflições, ou seja, nós sempre estaremos em aflições, nós sempre estaremos em guerra, ou em pelejas, melhor dizendo, nesta grande guerra que nós estamos vivenciando no campo do espiritual, né? Mas sabemos que de fé em fé, de glória em glória, nós vamos alcançando, né, a nossa conquista, a nossa vitória, a nossa proeza, nós vamos alcançando as vitórias em Cristo. E vai chegar um momento, que esse momento chama-se arrebatamento da igreja, em que nós nos retiraremos daqui. O Senhor Jesus, na realidade, raptará a sua igreja. Aí sim, a nossa guerra será findada e estaremos com Cristo, onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem rancor, nem dor, porque eis que faço nova todas as coisas, e aquilo que já passou se foi, e tudo se fez novo para a glória de Deus. Portanto, existem regiões celestiais. Os anjos de Deus estão lutando contra os anjos do diabo ao nosso favor todos os dias. Acredite, quando você vai trabalhar, existem anjos que estão guerreando por você. Quando você vai ao passeio, existem anjos que estão guerreando por você. Se você está temente a Deus, quando você vai a qualquer lugar que seja, quando você está dormindo, o Senhor está velando, o Senhor está pelejando, o Senhor está te guardando. Continue perseverante. E aqui eu aproveito este momento que você chegou até agora, que se você chegou, este assunto lhe incomodou, este assunto lhe chamou a atenção, e se você chegou e ainda não é salvo em Cristo e não aceitou a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida pelo qual se chegará a Deus, é o único mediador entre Deus e o homem, chama-se Jesus Cristo homem, e Ele é Senhor da glória, Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e pela sua vida. Deus em Cristo abençoe. Acredite, existem regiões celestiais. Se você está tanto tempo na igreja e não sabia disso, agora sabe que existem regiões celestiais e há uma luta travada e há batalhas travadas o tempo inteiro. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.